Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 19 de abril e este é o programa da Defenda PM. Estamos transmitindo ao vivo para todo o país pela TV Osasco e pela Com Brasil. No programa de hoje nós vamos com duas entrevistas, uma com o presidente da Defenda, o coronel Elias Miller da Silva, e a outra com o candidato a presidente da Associação dos Oficiais, o coronel Luiz Guilherme de Abreu Bezerra. Bem-vindos. No dia 27 desse mês, os associados da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar, vão eleger o próximo comando da associação. A Defenda PM, em seu papel de levar aos associados a melhor informação, convidou os dois candidatos para uma entrevista nesta manhã. O candidato da situação, Coronel Antônio Chiari, não aceitou o convite por estar focado na campanha. Bom, nós estamos aqui com muita dificuldade de estabelecer um contato com o Coronel Bezerra, candidato a presidente da AOPM. Nós vamos entrevistar o Coronel Elias Miller da Silva agora, que é o presidente da Defenda, que estava programado aqui para a segunda parte do programa, e vamos trazer o Coronel Bezerra na segunda-feira que vem. Como a eleição é no dia 27 e a entrevista na segunda-feira, 26, então nós temos tempo. Coronel Miller, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa da Defenda. Muito bom dia, Silvio, muito bom dia, Ernesto. É sempre um prazer estar de novo com vocês nesse programa, que é um meio democrático de informar, nessa parceria com a TV Osasco, que muitos frutos têm produzido. Coronel, o Coronel Ernesto não está aqui no programa hoje, meu amigo. A gente estava com a programação aqui de entrevistar o Coronel Bezerra, que é candidato a presidente da OPM. Como o Coronel Ernesto faz parte da chapa do Coronel Bezerra, nós achamos melhor que ele não estivesse no programa. Então, vamos falar aqui nós dois. Perfeito, Silvio. Eu quero começar com o senhor sobre uma ação, ou várias ações que a gente está vendo o policial militar entrar, inclusive no STF, para barrar aquela taxação de 10,5% da Previdência Social. Semana passada, ou retrasada, a ministra Carmen Lúcia deu ganho de causa para um policial militar, obrigando a SPPrev voltar ao que era a taxação. E eu queria saber da sua avaliação o que significa ou pode significar, qual é o perigo que representa para o sistema de proteção social dos policiais militares. Silvio, para poder esclarecer toda a população, em especial o nosso público policial militar, é um grande equívoco os nossos policiais estarem entrando na justiça para poder impedir a cobrança dos 10,5%, que é justamente para manter a proteção social, o pagamento das pensões das nossas viúvas. Então, com o devido respeito, estão fazendo isso sem enxergar o todo. Silvio, militar não tem mais previdência. Militar tem sistema de proteção social. É nesse contexto que nós temos que analisar qualquer medida. Esses policiais se esquecem que a única categoria do serviço público que tem um sistema de proteção social e que garante a inatividade integral e a pensão integral é a militar. O policial civil, o policial federal, o policial rodoviário, eles contribuem, Silvio, com 14%. Não 10,5%. Contribuem com 14%. E também, quando eles aposentam, eles não aposentam com salário integral. Eles aposentam com a média da contribuição deles, limitados no máximo a R$6.000 bruto, no máximo. E também a viúva deles, mesmo em morte em serviço, não recebe a remuneração integral. A viúva do policial civil, do policial rodoviário, do policial federal, do guarda municipal, do policial penal, ela recebe a média da contribuição que ele fez.
Então, Silvio, é um grande equívoco quando a pessoa ela foca somente a contribuição e não foca o sistema como um todo. Então, à medida que ele consegue isso, nós vamos perder, Silvio, a característica da proteção social. Bom, se ele não contribui com os 10,5, então também daqui a pouco vai ter o questionamento dele não ir para a reserva integral. Vai ter o questionamento da viúva dele não receber a pensão integral, Silvio. Porque o sistema ele é no todo, ele é mantido. Se eu tirei uma das sustentações do sistema, eu estou jogando o sistema de proteção do policial militar próximo ao sistema do servidor civil. Então eles estão olhando só os 10,5, Silvio, e não estão olhando o todo. Isso é um equívoco, eu, com devido respeito, por ignorância de alguns, que só olham o percentual, e de alguns advogados que estão se aproveitando disso, com devido respeito também. Ele é advogado, está olhando o seu contrato, mas estão, Silvio, destruindo o sistema de proteção social que nós construímos a duras penas. Só para você ter noção, Silvio, no Brasil inteiro, eu já tinha 6 estados em que a PM e o bombeiro estavam no regime de previdência complementar, similar ao regime geral de previdência de um seletista, de um empregado comum. Dentre eles, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Pará. Então, Silvio, o nosso policial militar que está assistindo o programa da Defenda TV Osasco tem que entender isso, Silvio. E aqui, Silvio, eu presto homenagem à memória do senador Major Olímpio, que foi com o esforço dele, que foi com a abnegação dele, que nós conseguimos manter os militares estaduais, Silvio, vinculados ao sistema dos militares federais. Que nós, Silvio, não estávamos junto com os militares federais. Nós íamos ficar, Silvio, junto com os policiais civis. Aí esse policial que está se achando vitorioso, Silvio, e que está abrindo esse precedente pelo Supremo, e que vai acabar sendo, Silvio, um castelo de areia desmantelando, ele está olhando só para o umbigo dele e aproveitando o desconhecimento, porque às vezes na justiça acontece isso, e gerando um quadro perigoso, Silvio, perigosíssimo. E você, Silvio, que é empregado privado, sabe bem o que eu estou falando. Então vai o alerta aos policiais. Eu faço um apelo aqui, Silvio, enquanto militar da reserva, enquanto presidente da associação, que não ingressem com esse tipo de ação, que podem até ganhar, como ganharam essa no Supremo, mas vão desmantelar o nosso sistema, vão ganhar 10,5 do salário dele, que ele vai ganhar agora, mas vai perder a inatividade integral e vai perder, Silvio, a integralidade da pensão da viúva dele. O senador Major Olímpio, ele brincava conosco, Silvio, quando estava no gabinete dele, e todos os PMs e bombeiros do Brasil reunidos no gabinete dele, e ele chegava para trabalhar, nós levantávamos. Ele falava, não, fiquem aí, porque vocês estão defendendo a pensão da minha viúva. Silvio, nós jamais imaginávamos que o Silvio, que o Olímpio iria morrer, e eu brincava com ele, eu falava, Olímpio, mas não tem pressa, isso pode ser lá por 120 anos. E, Silvio, a brincadeira dele se concretizou. Hoje a Cláudia, sua esposa, a viúva, nossa amiga, a quem eu presto também a homenagem, porque ela se sacrificou e sacrifica pela PM, porque o esposo ficava dedicado exclusivamente, ela que tem um pai que também é coronel da PM, coronel Nilmar, que tem o coronel Bezerra, que é o irmão, então ela toda e tem parentes na PM, então ela sabe o que eu estou falando, Silvio, porque essa luta do Olímpio permitiu, óbvio que a Cláudia nunca queria isso, mas permitiu ele deixar, ou seja, a pensão dele integral de major para a Cláudia. E se não fosse essa luta, Silvio, a Cláudia ia ficar no máximo com R$6.000 bruto. Ia dar líquido, Silvio, uns 3.400. Então esses policiais, por ignorância, por olharem só para o umbigo, e alguns advogados espertalhões, estão vendendo isso para eles. Eles podem até ganhar como esse ganhou no Supremo, Silvio, mas é uma vitória de pirro. Ele ganha, mas não vai levar lá na frente, Silvio, e vai desmantelar
aquilo que o Olímpio construiu para o Brasil inteiro. PMs de bombeiros do Brasil inteiro pagam 10,5, Silvio, para que a sua viúva tenha pensão integral. Pagam 10,5 para que ele, PM bombeiro, tenha, aposentadoria, inatividade integral, Silvio. Então, eu vejo com muita preocupação essa decisão. Abre um precedente perigosíssimo que pode ter consequências inatingíveis. E nós vamos, o PM bombeiro que morre no serviço público, que por agir às vezes num excesso, perde o cargo e vai para o Romão Gomes. Esse PM bombeiro vai ficar desamparado e a sua viúva desamparada, Silvio. Essa é a minha preocupação, meu amigo. Presidente, muita reclamação do pessoal da reserva a respeito dessa taxação de 10,5 sobre o salário total, porque antes pagavam só sobre o que excedia o teto do INSS. O que eles ganham mantendo os 10,5%? Silvio, justamente, porque ninguém pode mais, esse foi um sacrifício feito pelos policiais. O que acontecia antes, Silvio? O nosso PM bombeiro, que ganhasse até o teto do INSS, ele ficava isento de pagar a contribuição previdenciária, porque nós tínhamos previdência. Ele ficava isento. Então, ele está olhando esse quadro. Ele falou, poxa, eu era isento, não pagava nada, Exato. E o nosso salário, que já é baixo, agora eu estou pagando 10,5, eu não pagava nada. Só que ele se esquece, Silvio, que mudou o sistema. Mudou o sistema. A opção era, Silvio, ou o PM continuava sem pagar nada, porque até 5.600, e o nosso, Silvio, o salário do PM de São Paulo é um dos piores do Brasil, está do 25º para lá, é um dos piores salários do Brasil, e o governador Dória não cumpriu com a palavra dele, de que no início do governo ele ia fazer o melhor salário do país, só não ia ser melhor do que o Distrito Federal. E nós estamos aguardando, Silvio. Nós estamos indo aí já o quê? O 3º ano, e isso não foi cumprido, e cá para nós, e não vai ser cumprido, porque não tem esse compromisso. Porque se ele quer cumprir, teria que cumprir desde o início, como ele prometeu, na campanha e no governo. Sim. Mas, Silvio, o que eu observo é o seguinte, com R$ 3.400 que o PM ganha em São Paulo, bruto, vai dar uns 2.600, 2.400 líquido. Ele fala, bom, eu ganho 3.600, se eu for pagar, eu vou perder R$300, então eu não quero não, eu quero ficar como está. Só que nenhum PM, Silvio, aposenta, vai para a reserva como soldado. Ele é promovido a cabo, é promovido a sargento, pode sair sub e no final sair segundo tenente. É a carreira normal da praça. Então ele vai passar, Silvio, dos R$ 5.600. E se ele entrar na regra geral, Silvio, ele, o que vai acontecer? Vai cobrar 14%, se ele entrar na regra geral, vai ficar sem inatividade integral e sem a pensão integral. Então, os 10,5, falando de forma objetiva, Silvio, é a garantia de que ele vai ter uma aposentadoria, inatividade integral, e a sua viúva, se ele vier a morrer, vai ter uma pensão integral da remuneração dele. Além do que, Silvio, a paridade. Todo aumento que der para o ativo será repassado para o inativo e todo aumento dado para o ativo será repassado para a pensionista. Então, o que ele está trocando é 10,5 por uma remuneração integral na inatividade, 10,5 por uma pensão integral para a sua viúva. É claro isso. Se ele não enxergar isso, esses que estão entrando estão olhando só para si, não estão olhando para a sua viúva, e não estou olhando que ele vai perder a paridade com o ativo. O governador vai dar um aumento para o ativo e não vai dar aumento para o inativo, Silvio. Perfeito. Ele vai ficar sem os 10,5, mas com o salário congelado, Silvio. Perigosíssimo. Está saindo barato os 10,5, né? Exatamente. Essa tua fala resume tudo, Silvio. Os 10,5 estão saindo barato para quem quer manter paridade ativo e inativo, pensão integral e aposentadoria integral, Silvio. É de forma bem objetiva isso. Não, a Defenda, o senhor assinou, mandou um ofício para a FERMESP, né, que é a nossa Federação das Entidades Representativas e Militares do Estado de São Paulo, esse ofício pedindo uma reunião para
que se pense numa atitude a respeito dessas ações. O que o senhor vai propor nessa reunião, se ela vier a acontecer? Exatamente, Silva. A FERMESP, ela congrega todas as associações representativas de oficiais de praças da PM paulista. Então, ela tem a legitimidade para poder tentar uniformizar, primeiro, Silvio, esclarecendo o nosso policial, principalmente o inativo. O inativo, ele está lá no matinho, Silvio, lá no interior, como a gente fala, ele não sabe nem isso que nós estamos conversando aqui. Ele só olha o seguinte: olha, eu ganhava 3 mil, descontou 10,5 e me tirou R$300 e eu não tive aumento que o Dória prometeu que ia dar e não cumpriu a promessa. Então, ele só olha isso, Silvio. Ele não olha que ele tem uma paridade com o ativo, todo aumento dado ao ativo vai para ele. Ele não olha que, se ele morrer, a sua viúva vai estar amparada. Ele não olha, ele só olha o umbigo de uma visão de quem está desinformado. Então, é importantíssima essa reunião da entidade que congrega toda, da FERMESP, para que a gente possa, primeiro, informar o nosso policial. Segundo, montar uma estratégia de defesa do sistema de proteção, ou seja, social, do militar estadual, que, se nós em São Paulo não mantivermos essa defesa, isso é um efeito dominó, Silvio, vai derrubando no país inteiro. Aí, no final, nós vamos, para aspas, uma chamada vala comum. Nós vamos ser tratados como é tratado hoje um policial civil, que eu acho errado, Silvio. O policial civil, o policial penal, o policial técnico-científico, o guarda municipal, esses que doam a vida pela sociedade, tem que ter uma proteção diferente e a sua viúva tem que ser amparada, Silvio. É uma aberração o que fizeram com o policial civil, com o policial federal, rodoviário. E o senador Major Olímpio, de novo, eu presto homenagem à memória, está com o Pai Celestial, com certeza. A nossa esperança é essa. O Olímpio, nós conseguimos fazer uma emenda na PEC 113, lá no Senado, em que prevê uma aposentadoria especial para os policiais. Uma vez que nós conseguimos salvar o militar, mas não salvamos plenamente o policial civil, o penal, o guarda municipal. E aí nós fizemos, o Olímpio, aprovamos uma emenda na PEC 113, que está na Câmara, passou no Senado, e que prevê, Silvio, a defesa do profissional de segurança pública. Silvio, quem dá vida pela sociedade não pode ser tratado como uma pessoa que trabalha, ou seja, no ar-condicionado. Então, por isso que nós temos que, pela FERMESP, levar o conhecimento do nosso policial, levar o conhecimento ao nosso inativo, e que as associações se unam na defesa dessa proteção social, Silvio. E você, com certeza, mais novo que eu, você vai ver, se continuar isso aí, Silvio, nós vamos perder a única garantia que nós temos, Silvio, que não é privilégio. Isso não é privilégio. É chamado o seguinte: se você dá a vida para defender a sociedade, você tem que ter uma compensação de direitos. Isso é só uma compensação de direitos. Porque o maior bem que o cidadão tem é a vida. E quem dá a vida para defender um celular, o patrimônio de uma pessoa, tem que ter um direito do outro lado compensando. É nesse sentido, Silvio. Coronel, nessa reunião aí da FERMESP, se ocorrer, né, vamos sempre colocar na condicional, se ocorrer, a senhora vai primeiro ter que explicar e informar os presidentes das associações que a coisa mudou, né, e que é muito ruim esse tipo de apelo ao STF, porque parece que as associações, a maioria delas, ainda não se ligaram e não estão informando, né? Com exceção da Defenda, que faz isso, a UMESP fez também, das outras eu não vi nada até agora. Exatamente, Silvio. Nós temos que, primeiro, porque as pessoas, muitos, Silvio, até falam que participaram no Congresso, na defesa da Previdência, né, proteção social dos militares, mas não participaram. Não participaram. Então, ou seja, aqueles que participaram e que conhecem o processo, sabem a luta que foi, Silvio. Essa luta nós começamos em 2018, já lá na transição do governo Bolsonaro, o governo Michel Temer, lá com o senador Major Olímpio, Luiz Evandro, e eu participei junto com ele, Silvio, na audiência com o ministro Paulo Guedes. Que foi aquela, eu estava na sala. Que foi aquela, Paulo Guedes, coronel, que foi aquela peitada histórica do Olímpio, né? Exatamente. Foi ali na sala, estava Paulo Guedes, Rogério Marinho, que hoje é ministro,
Paulo Guedes, Rogério Marinho, Bruno, advogado da União, que hoje é o secretário de Previdência, o secretário da Receita Federal também estava. Quando o Olímpio me chamou, me apresentou ao Paulo Guedes, e o Olímpio falou bem claro, só estávamos nós, Silvio. Muita gente fica contando história aí, mas quem provocou isso foi o senador Major Olímpio, em memória dele. E o Olímpio, só nós, na sala com o Paulo Guedes, na transição de governo Michel Temer para o Bolsonaro, lá na sala do Centro de Informação do Banco do Brasil, aqui perto da ponte JK, do Celino Kubitschek, eu estava lá com o Olímpio, com o Paulo Guedes, e o Olímpio fez a defesa do estamento da família militar brasileira, e o Olímpio falou, ministro, eu quero o tratamento que o senhor der para as Forças Armadas, o mesmo para a PM e Bombeiro, porque não tem estatuto diferente e não tem militar de primeira e segunda categoria. Portanto, o que o senhor fizer para as Forças Armadas, faça para a PM e Bombeiro. E o ministro assumiu esse compromisso. E ali também, o Olímpio fez a defesa do agente penitenciário, hoje policial penal, que o pai dele foi agente penitenciário, são aqueles que morrem guardando ali aqueles que atentam contra a sociedade, contra os internos, os presos. Fez a defesa da Guarda Municipal, da Polícia Federal, e foi possível também não fazer igual um sistema dos militares, mas ficou próximo, não ficou o ideal. Por isso que no Senado o Olímpio fez uma emenda acolhida pelo senador Tasso Gereissati, reconstituindo uma defesa da previdência do profissional de segurança pública. Está lá, Silvio, é o parágrafo 11 do artigo 144. Então, Silvio, as PMs de bombeiro do Brasil inteiro, e aqui eu rendo homenagem à memória do nosso irmão senador Major Olímpio, foi graças à intervenção dele com o Paulo Guedes que conseguimos. Porque se não fosse o senador Major Olímpio, com o Paulo Guedes, se o Paulo Guedes batesse o pé com o Bolsonaro, que não aceitava a PM e o bombeiro junto com as Forças Armadas, nós não teríamos ficado. Porque as Forças Armadas não nos queriam com eles. Exército, Marinha e Aeronáutica fizeram uma lei só para eles. Não queriam a PM e bombeiro junto. Então, se o Paulo Guedes bate o pé que não quer a PM junto, Bolsonaro não ia contrariar Paulo Guedes e nem as Forças Armadas. Mas como o Paulo Guedes veio em nossa defesa por conta do senador Major Olímpio, agora o restante, filho, você teve a participação de comandantes, de entidades, mas se não tivesse Olímpio e Paulo Guedes, não ia ter comandante, não ia ter entidade, não ia ter Bolsonaro, não ia ter ninguém. Aquela reunião foi o gatilho, né? É de lá que a coisa começou a andar. Exatamente, aí, Silvio, porque a economia do país está na mão do Paulo Guedes. E se ele fala que não dá e que ele vai sair do governo se contrariar ele, com certeza prevalece a posição dele. Bom, é a mesma coisa, se voltar isso tudo e cair na vala comum e o Dória inventar de taxar em 20% aqui, leva. Exatamente. Silvio, essa tua colocação é bem claro, Silvio, deixa eu deixar bem claro. Isso já está acontecendo na Brigada Militar, na PM do Rio Grande do Sul. O governador Leite, do PSDB, conseguiu no Supremo tirar a contribuição de 10,5% da PM do bombeiro lá, e ele aplicou uma alíquota progressiva de 14% a 22%, Silvio. Fica o alerta aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes da TV Osasco. Alerta a família militar brasileira. Se tirar o vínculo dos 10,5%, vai acontecer o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O PM paga de 14% a 22% do seu salário para a Previdência. Deixa eu colocar uma imagem aí de uma página da revista da Unesp, onde foi publicada, é isso daí, ó. Começa a aparecer o resultado do trabalho em favor dos militares, né? Então, ali embaixo tem uma tabela, né, do valor da contribuição previdenciária para o servidor público, trabalhador em geral e para a PM e BM. É aquilo lá, está indo de 7,5% a 22%, enquanto policiais militares e bombeiros com 10,5%. O senhor consegue ver o senhor consegue ver isso, essa imagem ou não? Não está aparecendo aqui, Silvio, né? Mas isso que você está falando é o que está acontecendo, Silvio. É pura realidade. Tá certo. Coronel Miller, o Senado está em polvorosa agora com a instalação de uma CPI contra o Bolsonaro, vamos deixar bem claro isso, né?
E nessa hora eu acho que está fazendo uma falta danada o nosso amigo Major Olímpio. Qual é o legado do Olímpio na sua visão, num Senado que hoje está pegando fogo? A pura realidade, Silvio, é que o Olímpio faz falta sobre todos os aspectos. Faz falta enquanto homem público reto que ele sempre foi, sabe? E por isso que eu vejo as homenagens que estão sendo feitas com projetos de lei denominando, né? Até mesmo lá na academia do Barro Branco, o senador Major Olímpio, eu vejo projetos como esse da maior relevância pela história dele. Primeiro colocado da minha turma na academia, o nível intelectual acima de qualquer um. O Olímpio tinha memória, Silvio, ele lembra coisa que nós estudamos em 1980. Eu mal lembrava o nome do professor, ele dava até o conceito da época. Olha a memória do Olímpio. Então, inteligência, abnegação, desprendimento. Vamos ser sinceros, o Olímpio, se ele tivesse ficado quieto a carreira dele, saía coronel fácil. O conhecimento político que ele tinha, trabalhou na Casa Militar, saía coronel fácil, mas ele sempre lutou por aquilo que é justo. E isso gera um desgaste, Silvio. Muita gente nossa se acomoda, porque é muito mais fácil se acomodar. E acaba discursando. Mas o Olímpio colocou a linguagem comum, colocou a cara para bater. E saiu brigando com governadores, com comandantes, saiu brigando. Mas brigando pelo que é justo. E o Olímpio, no Congresso, eu sou testemunha disso, eu vi o deputado Edmilson, do PSOL do Pará, virar para o Olímpio, vi o Humberto Costa, do PT de Pernambuco, virarem para o Olímpio e falarem assim, olha, o deputado, né, porque o Olímpio era deputado, ou senador, eu não concordo com o seu ponto de vista, mas eu te respeito muito pela tua coerência. Todos sempre respeitaram o Olímpio pela coerência. E nesta CPI que está sendo montada, e aí a esquerda ou a oposição está fazendo o jogo dela, porque a CPI é um instrumento da minoria, Silvio. A minoria usa a CPI para fazer barulho político. Aí cabe ao governo com a sua maioria, e hoje o governo Bolsonaro tem a maioria, porque o governo Bolsonaro elegeu o Lira, presidente da Câmara, tem uns 310, 320 deputados, e elegeu o Pacheco, presidente do Senado, que tem mais de 50 votos. Então o presidente Bolsonaro, com a sua equipe ministerial e com a sua bancada que ele montou hoje, não fez isso no primeiro governo, menos 2 anos, mas fez agora, ele tem condições de pautar a CPI e também pautar aquilo que tem que ser feito, que é o desvio dos recursos federais que estão sendo colocados no Estado e não estão usando para proteger a população. Então, eu particularmente, Silvio, eu não me assombro com a CPI. Agora, o que o governo tem que fazer é fazer valer a sua maioria, que hoje ele tem. Tem uma bancada forte na Câmara, é uma bancada forte no Senado, e fazer da CPI aquilo que é de bom para a sociedade. Investigar o desvio do recurso federal que ele mandou e que os governos desviaram, como São Paulo, o Olímpio denunciou isso, compraram respiradores a preços milionários. Vamos colocar um respirador que custa, vamos colocar assim, R$2.000, foi comprado por 100 mil, 150 mil. O Olímpio denunciou isso. Está no Tribunal de Contas, está no Ministério Público. Então tem que usar a CPI, não é para investigar governador, é para investigar o recurso federal que foi para proteger o povo da Covid e foi desviado. Como também, Silvio, ou seja, os milhões, as milhares de vacinas que foram colocadas para os estados, ou seja, fornecidas pelo governo federal e que não foram aplicadas até hoje a sua totalidade. E aqui eu já queria, com alegria também falar, Silvio, que sábado eu tomei também a minha vacina, né? Então, sábado eu já tomei a vacina concedida pelo governo federal ao Distrito Federal. Já tomei a primeira dose minha, vou tomar a segunda dose, já convido, né, aos idosos, você não, Silvio, você está longe ainda disso, né? Mas aos idosos que tomem a vacina, seja qual for, porque a vacina, ela ajuda a prevenir e a salvar vidas. Não, Miller, os projetos do Olímpio, aquilo que ele queria levar para frente no Senado, eles serão assumidos pelo substituto dele ou tudo aquilo morreu junto com ele? Eu queria deixar bem claro aqui, Silvio, e já parabenizar o senador Jordano, que era o primeiro suplente do Olímpio. Senador Jordano, ele sempre, como empresário bem-sucedido, foi vendedor de cachorro-quente na 25 de março.
Então, o senador Jordano, um homem que veio da condição humilde, ele sempre apoiou o Olímpio para deputado estadual, para deputado federal, apoiou o Olímpio para o Senado, sempre apoiou, porque sempre reconheceu no Olímpio um homem público. Ele, como empresário, sempre apoiou o Olímpio nas campanhas. E ele, ao assumir, Silvio, já assumiu o compromisso que ele vai manter as mesmas bandeiras do senador Major Olímpio. Ele falou, é compromisso meu. Tanto é que a equipe técnica de Brasília ele está mantendo parte da equipe em São Paulo, que agora tem que montar a equipe dele. Mas ele deixou bem claro que a bandeira da segurança pública, da defesa da vida, da família, ele sempre defendia com o Olímpio, apoiando, e vai continuar defendendo no mandato. Então, o legado deixado para o Olímpio, ou seja, é para a sociedade paulista e brasileira, será mantido pela equipe, será mantido pelo senador Jordano. Então, inclusive, aqui eu já solicito, né, que a gente possa fazer, inclusive, um convite para que ele venha a Defenda, a TV Osasco, dar a posição dele, o testemunho dele, né? Perfeito. Agora como senador da República, do legado do senador Major Olímpio. O senhor continua na chefia de gabinete? Eu continuo como assessor, Pedro. Assessor dessa parte legislativa e política do senador. Porque o Senado ele tem uma característica. Ele permite que um servidor do Senado, de carreira lá, possa chefiar. E nós pegamos um servidor muito bom para fazer essa parte da chefia administrativa lá, que é justamente, né, o Antônio Carlos. Antônio Carlos, que foi tenente do Exército, foi sargento, tenente do Exército, e prestou concurso, é analista legislativo, um homem de Deus, pastor, evangélico, e que faz a chefia administrativa do gabinete para nós. Muito bom. Coronel, eu quero agradecer aqui pela sua entrevista e deixar o senhor à vontade para concluir. Eu agradeço mais uma vez por esse importante instrumento que a Defenda, com parceria com a TV Osasco. Então, parabenizo todos os servidores da TV Osasco, a direção da TV Osasco, né? Toda a Defenda e você e o Ernesto que tem conduzido essas entrevistas, porque o grande instrumento democrático, e você como jornalista sabe isso, Silvio, o grande instrumento democrático é o instrumento de comunicação. Seja a comunicação feita televisiva, por rádio ou por jornal, levando, porque sem o conhecimento, sem a informação, a pessoa não tem capacidade de decidir a sua vida, de exercer a sua cidadania e a defesa dos seus direitos. Então, a TV Osasco, na parceria com a Defenda PM, tem feito esse trabalho brilhante sob a tua condução e a do Ernesto. Aí, Silvio, eu parabenizo não só vocês, né, como toda a direção da Associação Defenda PM, por manter este programa. Muitas vezes a gente não tem noção, porque esse programa ele tem caráter nacional e local, então, ou seja, o alcance dele, a gente não tem noção, porque a gente não consegue dimensionar, uma vez a informação dada, ela se dilui, mas que com certeza, informações como essa, esse tema agora que nós abordamos, da proteção social dos militares estaduais, julgamento do Supremo, ou seja, a governança pública federal brasileira, CPI, quer dizer, são temas importantes que afetam a vida de toda a família brasileira. Então, Silvio, mais uma vez, parabéns para você, o Ernesto, que está, ou seja, afastado. Eu parabenizo todos vocês e, ao mesmo tempo, já consinto aqui, né? Já faço, ou seja, clamo aos nossos irmãos, os oficiais da PM, para participarem da eleição, ou seja, da votação da OPM, que vai ter a mudança da sua associação, da presidência, para que exerçam o seu direito de voto, que participem. Silvio, quem não participa de nenhuma associação não tem compromisso com a democracia. A democracia, o grande instrumento que o Constituinte nos deu em 88 foi a figura da associação. Porque não tem aquela frase assim, Silvio? Uma andorinha sozinha não faz verão? Aquela frase? Então, ou seja, um homem sozinho não consegue. Mas o homem associado, ele cria força, ele cria voz e se faz presente. Silvio, muito obrigado e parabéns a você e a TV Osasco e da FEDEPM. Obrigado, presidente. Obrigado e até uma próxima. Um abraço. Obrigado, outro. Antes de encerrar o programa, eu preciso esclarecer aqui, a gente estava com uma programação hoje para entrevistar o Coronel Bezerra. Ele é candidato a presidente da AOPM, Associação dos Oficiais da Polícia Militar, cuja eleição será no dia 27 deste mês agora. Nós tivemos uma série de problemas aqui com o contato com o Coronel Bezerra, foi impossível
realizar a entrevista do jeito que a gente queria, mas a gente faz na próxima segunda-feira sem falta, mesmo no horário, num tempo mais reduzido, mas já temos outro entrevistado, mas a gente vai fazer na segunda-feira. E esclarecendo também que o Coronel Ernesto não participou do programa de hoje, porque ele faz parte da chapa do Coronel Bezerra na disputa lá da OPM e não ficava bem ele participar de uma entrevista com o líder da chapa dele. Só por isso, mas segunda-feira a gente está de volta, desejando a todos então uma ótima semana, boa segunda-feira, ótima semana, e segunda-feira estaremos de volta aqui na TV Osasco. Até lá.